E aí galera, tudo certo? Eu sou o Sam e hoje eu quero trazer aqui pra vocês o meu top 10 de jogos que eu tenho como meus favoritos de toda a minha vida. Aqueles jogos que me marcaram e que sempre terão um espaço imenso no meu coração gamer. Lembrando que essa lista é dos meus jogos favoritos, não é necessariamente os melhores jogos que eu já joguei na vida, e sim os que eu tenho mais vínculos, nostalgia, ou que volta e meia eu sempre volto para revisitá-los e ter experiência de novo, com o mesmo prazer que eu tive quando joguei pela primeira vez. Alguns desses jogos com certeza são dos melhores que eu já joguei na vida, mas isso não é regra para entrar nessa lista. Alguns dos melhores jogos que eu já joguei não entraram, porque, embora tenham sido uma experiência ótima, eu não voltei para rejogá-los nem nada. E claro, essa lista é baseada somente no meu repertório e gosto pessoal, obviamente. Claro que eu não zerei todos os jogos mais relevantes que existem, mas eu acredito ter uma boa base. Então já deixa aí nos comentários o seu top 10 para vermos quais jogos concordamos e quais discordamos. Então sem mais delongas, vamos iniciar o nosso top 10 com o 10º lugar. Meu 10º jogo favorito da vida é... Life is Strange é um jogo que você assume o papel de uma garota chamada Max, que descobre um poder misterioso de voltar no tempo. Ela salva sua amiga de infância, Chloe, de ser assassinada, e juntas elas retomam a amizade que tinham, mas as consequências das escolhas de Max vão vir à tona e ela vai descobrir que não pode salvar todo mundo. É um game onde você sempre vai se questionar qual escolha é a melhor para seu personagem e todos à sua volta. Às vezes teremos que fazer decisões que não vão agradar a todos, mas que será pelo bem deles no futuro. Teremos que escolher entre uma coisa e abandonar outra constantemente, igual é na vida. O diferencial de Life is Strange é que ele muda a dinâmica dos jogos de escolha, com a mecânica de voltar no tempo, possibilitando a você refazer sua última escolha, caso tenha se arrependido. A ambientação e atmosfera do jogo passa um clima colegial, só que disfuncional, meio sad, denso e misterioso. Quando jogo esse game, sinto a sensação de paz e ao mesmo tempo desconforto, por causa dos acontecimentos que ocorreram na cidade e o que ainda pode acontecer. A música ajuda muito e é um dos pilares para esse jogo ser tão especial, uma trilha calma e relaxante que combina com o estilo artístico do jogo, acrescentando ainda mais na imersão de viver na cidade de Arcadia Bay. Com certeza vale a ouvida mesmo se você não for jogar o game. Quanto menos spoilers você souber da história, melhor será a sua experiência. E quanto mais você explorar os cenários e conversas opcionais com outros estudantes, mais você vai entender sobre a história e estará mais preparado para as escolhas que o jogo vai te impor. Só que de todo jeito, terão escolhas difíceis, ainda mais a escolha final do game. É um game que não foi superado nem por suas sequências. Eu joguei pouco Life is Strange 2 e o True Colors, mas posso dizer que não são tão bons quanto o original, que chamou muito mais atenção em seu lançamento. Então boa sorte para quem vai mergulhar nessa experiência única no mundo dos games. Life is Strange é único e marcante para toda a vida. E em 9º lugar na nossa lista temos ele, o Brabo. God of War 2018 começa com o funeral da esposa de Kratos, Faye. Seu corpo é cremado e suas cinzas guardadas por seu filho Atreus. Mais tarde, eles recebem uma visita de um homem estranho em sua casa, que os obriga a partirem mais cedo em sua jornada de encontrar o reino de Jotunheim, o reino dos gigantes, e despejar as cinzas de Faye do topo da montanha mais alta dos 9 reinos. Os deuses se metem em seu caminho. Kratos e Atreus irão descobrir que são peças importantes para os acontecimentos que estão por vir, até talvez do fim do mundo.
Eu sou fã de God of War desde que me conheço por gente. Foram tantas horas jogadas no PS2 piratão que eu tinha. Todo dia era dia de zerar God 1 ou 2 de novo. Não tinha como eu cansar daquela gameplay e história incrível. Pra mim são os jogos que mais envelheceram bem do PS2. Eu lembro que sofri quando saiu o God 3 para PS3 e eu ainda não tinha condições de comprá-lo. Então quando pude jogar, eu engoli o jogo. Joguei os de PSP também e gostei. Resumindo, eu amo essa franquia e não tem um jogo ruim, isso mesmo, eu amo Ascension também. Mas aí os caras resolvem elevar ainda mais o nível e me lançam em 2018 o ápice dessa franquia que eu já achava perfeita, chamado apenas God of War. O jogo saiu da mitologia grega para ir para minha mitologia favorita, a nórdica. A câmera já não era mais fixa. Ela acompanhava o ombro de Kratos para ficarmos mais próximos dele e Atreus na aventura. A ambientação e o gráfico eram de outro mundo. Eram não. São. A gameplay mistura elementos de RPG com aquele hack and slash característico da franquia. A exploração agora é em um mundo semi-aberto com diversas quests e segredos para você resolver. E acredite, você vai querer fazer cada uma delas, mesmo se estiver rejogando o game. A variedade de biomas, estruturas e reinos era imensa. Uma das coisas que eu mais amo em um jogo, a variação de cenários. Vemos uma história mais intimista, com um lado novo de Kratos que nunca vimos e um maior aprofundamento dele por causa de seu relacionamento com seu filho Atreus. Você não precisa ter jogado os outros games para entender esse, mas eu recomendo muito. Você não sabe o que estará perdendo. God of War 2018 é uma história épica, emocionante, com momentos inesquecíveis que deu um novo respiro para a série e renovou a vida da franquia para os tempos de hoje. Um título obrigatório para todos que possuem um PS4 ou PS5, um verdadeiro clássico moderno. E que venha God of War Ragnarok. Em oitavo lugar, temos um dos melhores RPGs dessa geração, que inclusive levou o game do ano quando foi lançado. É óbvio que estamos falando do premiadíssimo Geralt de Rivia é um bruxão que está procurando sua filha adotiva Ciri, que está sendo perseguida pela temida caçada selvagem. Geralt terá que cumprir contratos e serviços para conseguir informações que o leve até Ciri, para conseguir ajudá-la. No caminho encontrará novos inimigos e aliados, que o ajudarão ou atrapalharão de conseguir o seu objetivo. Mundo lindo, personagens marcantes, missões extremamente bem feitas, exploração recompensadora. É assim que eu resumiria The Witcher 3. Eu não sou o maior entendedor de The Witcher, pois só joguei o 3, mas eu comprei na época que saiu, em meados de 2015. Mas infelizmente só peguei gosto por RPGs esse ano, então finalmente pude zerar essa maravilha no meu PC. Mas mesmo assim, cara, obra-prima é obra-prima, não importa seu repertório. Esse jogo é incrível! Não tem como não amar o Geralt, a Yennefer, a Triss, a Ciri e querer o melhor para eles e os demais personagens. É um jogo de escolhas que vão definir o seu futuro e o dos outros. Mas não é só isso, é um mundo aberto vasto e variado, com os mais diversos monstros e segredos que você pode encontrar explorando o mapa. O maior feito de The Witcher 3 pra mim são as missões secundárias. Eu nunca vi na minha vida um jogo que caprichou tanto nas missões secundárias. São importantíssimas, variadas, com sua própria lore, algumas duram bastante tempo. Você aprende mais sobre aquele mundo, descobre histórias e personagens novos com os quais você se apega. Eu simplesmente não consigo fazer uma quest principal do The Witcher sem ter limpado todas as secundárias da minha lista. São histórias que valem muito a pena conferir. Se eu acho isso tudo das secundárias, imagina das principais. A história sempre avança, o relacionamento dos personagens se desenvolve, o mundo à sua volta é afetado por suas decisões. Você realmente encarna na pele do Lobo Branco. A música também é sensacional.
com destaque para a música. Se você não tem muito costume a jogar RPG, mas quer começar a jogar mais, recomendo começar com The Witcher 3. Ele é fácil de entender, e assim que você começar, o próprio jogo convencerá a ficar naquele mundo o máximo que você aguentar. A CD Projekt Red pode ter vacilado com o Cyberpunk 2077, mas aqui ela entrega o ouro puro de uma experiência RPG completa, com tudo feito com carinho e pensado na melhor experiência possível. É um jogo que muitos tentam replicar, mas jamais consegue chegar perto de tal feito. Cara, que mundo imersivo, que mundo vivo, que mundo único! Red Dead Redemption 2 é uma aula para a indústria dos games de como fazer um mundo aberto que realmente te leva para a cultura daquela época, que te encarna na pele do nosso querido Arthur Morgan, que te faz se sentir parte daquele mundo. E a gente sabe que aquele mundo continuaria vivo, mesmo sem a gente. O mundo é um personagem à parte, importantíssimo e carismático. E todas elas são muito bem escolhidas e fazem sentido você realizá-las. Não tem colecionáveis sem vida só para cumprir tabela e dizer que o jogo é grande em conteúdo. No Red Dead é só conteúdo de qualidade que dá gosto de ir atrás de fazer tudo. É um jogo realista, mas que mantém a diversão de um jogo de tiro. Os personagens são sensacionais. Eu sinto saudade do Arthur, do John, do Dutch e dos outros. Tem easter eggs tão bons quanto os de GTA V. Seu online não fez sucesso, mas nem o do GTA V eu joguei tanto assim, então pra mim não faz diferença. O que eu amo mesmo é a campanha, e eu sempre vou ter preferência pelas campanhas, desde criança eu sou assim. A história é maravilhosa, bem cinematográfica, melhor do que muito filme de Hollywood, com uma narrativa profunda que desenvolve os personagens sem a menor pressa. Com poucas horas de jogo, você já tá se importando com toda a sua gangue ali. Os personagens têm seus arcos de desenvolvimento, a história avança, reviravoltas e mortes acontecem. A parte final do jogo, onde você começa a controlar mais de um personagem, é de fazer qualquer um se emocionar e não acreditando que está vendo. Enfim, cara, Red Dead 2 é uma obra-prima da Rockstar que superou todas as expectativas. Claro que teve um pessoal que não gostou por conta do ritmo, que é mais cadenciado do que um GTA V da vida, por exemplo, mas cara, pra mim foi um ritmo perfeito. Eu realmente me senti parte daquela história. E se eu tivesse que fazer um ranking dos jogos mais imersivos que eu já joguei, com certeza esse jogo estaria em uma posição altíssima nessa lista. O próximo game da lista quebrou todos os paradigmas e receios que eu tinha por ele. Acabou entrando nessa lista somente esse ano. Atrasado, mas mesmo tendo jogado tão recente, eu já consegui um lugar aqui na minha lista. Estou falando de... Eu nunca joguei nenhum jogo da série Souls até esse ano de 2022. Eu tinha medo de pagar pelo jogo e acabar desistindo fácil pela sua alta dificuldade. Eu sabia que era um jogo sobre paciência e evolução, mas paciência é uma coisa que eu não tenho muito. Porém o hype do Elden Ring foi tão avassalador que acabou até atingindo eu que não era fã da saga. Então em uma promoção muito boa, acabei adquirindo os 3 Dark Souls de uma só vez. E comecei minha jornada em Dark Souls 1, finalmente depois de anos só ouvindo falar sobre o jogo. E cara, se você já pensou em jogar, mas tem receio por alguma coisa, para tudo e jogue assim que você puder. É sério, é uma das melhores experiências que eu já tive jogando um jogo. Aquilo não é só um RPG, é uma jornada de aventura e evolução extremamente épica, cheia de personalidade e lutas icônicas.
Dark Souls 1 dá um banho com seu level design muito bem pensado e aplicado à dinâmica do gameplay. Seu mapa e seu mundo são muito condizentes, eles se conectam de forma que faz sentido. Cada hora você descobre um atalho novo e um caminho alternativo para um novo mapa. Faz tudo parecer um labirinto cheio de caminhos que te levam a lugares diferentes. Te traz a sensação de estar explorando terras muito longe que poucos foram capazes de presenciar. O catálogo de inimigos desse jogo é uma coisa surreal de boa e variada. Lutamos contra mortos-vivos, monstros de florestas, de água, fogo, gelo, estátuas gigantes, magos, demônios, dragões, cavaleiros, minotauros, hidras, lobos, reis, espíritos e enfim, tudo mais que você puder imaginar. Acredite, tem muito mais tipos de inimigo do que eu falei agora. A lore do Dark Souls 1 é uma das melhores que eu já vi em um jogo. Seu charme é ser misteriosa. Você precisa ver as descrições dos itens e falar com todos os NPCs do jogo, para você entender um pouco mais da história daquele mundo. É um jogo que não te dá nada fácil, nem mesmo a história. Você tem que ir atrás de tudo, mas a sensação de recompensa que esse jogo te dá após derrotar um chefe, ou simplesmente encontrando algo escondido no mapa, é uma coisa que só a From Software sabe fazer. Faz você querer se aprofundar cada vez mais. Mesmo se não forem jogar o jogo, é sério, procurem vídeos sobre a história desse jogo. Mas com certeza você vai querer jogar após isso, então já fica aí o aviso. Eu amei tanto o Dark Souls 1 que assim que eu o zerei, eu já o rejoguei mais 2 vezes logo em seguida no New Game Plus, coisa que foi diferente com suas sequências. Eu não gostei do Dark Souls 2 e gostei bastante do 3, mas não a ponto de rejogá-lo. Só que o 1 eu tô querendo jogar pela 4ª vez de tanto que eu amei esse game. Recomendo para qualquer um que ama uma jornada árdua que te recompensa a altura, uma história bem feita e misteriosa, com inimigos e lugares sombrios e opressores. É o jogo de fantasia sombria definitivo. Somente um jogo da From Software foi capaz de superá-lo para mim, e ele está na próxima posição dessa lista. Senhores, em 5º lugar deixo com vocês o melhor jogo de 2022. Elden Ring é um dos poucos jogos que eu estava na hype, mas não achava que ele ia me agradar tanto. Então nas últimas semanas antes do lançamento, controlei minhas expectativas. Resultado disso, eu viciei nele completamente. Eu não fiquei hypado do game antes dele lançar, e sim durante a minha jogatina. Já sentiram isso? Alguma coisa parecida? Hypar enquanto você está vivenciando o jogo e não antes de jogá-lo? É maravilhoso. A cada segundo esse jogo te surpreende com algo novo. Elden Ring puxa muito a ideia sensacional de mundo aberto que Zelda trouxe em seu último título. Um mundo completamente aberto para você ir onde quiser, do jeito que quiser, sem indicações de objetivos, sem ordem certa, sem linearidade, sem limites. É um jogo que te deixa completamente solto para você desbravar o mundo quanto quiser. Quer ter mais de 100 horas apenas explorando segredos e locais novos? Você pode. Quer ir direto aos objetivos para finalizar a história com menos de 30 horas? Você também pode. Mas acredite, meu amigo, você não vai querer a segunda opção. Esse game é o auge criativo e técnico da From Software. Ele pegou tudo que aprendeu em seus jogos anteriores e deu um banho com um jogo realmente diferente daqueles mundos abertos genéricos e ubisoftizados que a gente estava acostumado. Foi um soco na boca do estômago da indústria. Eu tenho mais de 100 horas no Elden Ring, mas nem parece. Cada segundo dele eu me diverti como há tempo não me diverti em um lançamento. O próximo jogo que vou sentir isso provavelmente vai ser apenas o God of War Ragnarok. Eu não sei vocês, mas tá difícil viciar tanto num game a ponto de dormir pensando nele e acordar pensando nele. O último que foi assim comigo foi o Elden Ring, e tô até agora esperando o próximo que vai me despertar essa sensação maravilhosa. Se você gosta da série Souls e ainda não jogou, meu, o que você tá esperando, pelo amor de Deus?
Se você não gosta da série Souls, dá uma chance também, é sério. Ele não é o Dark Souls 4, ainda tem a chance de você gostar dele. Você pode se preparar mais e dar aquela upada marota para aquele chefe que você está encalhado, facilitando um pouco mais a sua jornada. Prepare-se para uma verdadeira odisseia, cheia de inimigos, chefes e lugares marcantes. Eu nunca vi um jogo que recompensa tanto você explorar cada canto dele. Você descobre áreas que jamais saberia sobre a existência sem ter olhado bem o cenário. Áreas gigantes, viu? Com horas de gameplay ali escondidas. Uma experiência sem igual que está eternizada no meu coração gamer. O melhor jogo de 2022 sem dúvidas. Pega o seu torrente, o cavalo do jogo, tá? Antes que você me pergunte qual que eu tô falando. E corre logo para ser o Lorde Prístimo dessas terras. Agora, um jogo com um mundo que eu gostei ainda mais, que é o Elden Ring, parece impossível, né? Depois de tudo isso que eu te falei. É, meus amigos, prepare-se que agora é a hora da Nintendo entrar na jogada. Eu não dava nada pra esse jogo, além de achar um legal mundo aberto, sabe? Vi alguns vídeos, me parecia bem feito e divertido, mas apenas isso. Mas galera, eu não sabia que o que eu estava prestes a presenciar. Que jogo foi esse, meu senhor? The Legend of Zelda Breath of the Wild foi o único jogo da série Zelda que conquistou alguns fãs a ponto de tomarem como seu favorito, destronando o elogiadíssimo Ocarina of Time. Pra vocês verem o nível do negócio. Eu não joguei todos os Zeldas, não posso dizer que sou o maior fã da série. Ainda. Mas esse jogo transcende qualquer apego emocional que você tenha ou deixe de ter com a franquia. Ele se sustenta por si só. Não precisa ter jogado os outros pra entender esse. É uma obra-prima independente do seu repertório com Zelda. Eu amei ele com todo o meu coração e ele entrou nessa lista esse ano também, que foi o ano que eu zerei. Mas Sam, você acha que vale a pena comprar um Switch só pra jogar esse Zelda? Vale. Eu nem preciso pensar pra dizer isso. Você vai ter uma experiência fantástica com um mundo completamente aberto para exploração, assim como foi Elden Ring, e talvez até mais, pelo fato de você poder ir para o boss final logo no início do jogo. Assim que você completa o tutorial, aparece o objetivo na sua tela escrito Derrote Ganon. Isso vai ficar com você por todas as suas horas de gameplay, até você achar que tá pronto para entrar no castelo, destruir o vilão e zerar o game. Na sua jornada para libertar Hyrule, você faz amigos e aliados novos, conforme faz as missões. Você encontra armas e armaduras novas pelo mapa. Você encontra segredos, armamento raro e criaturas lendárias nos lugares mais inusitados. Você tem as famosas dungeons de Zelda para resolver puzzles e ganhar itens para melhorar sua estamina ou sua vida. Você pode domar diversas espécies de cavalo e ter vínculos com eles, como seu cavalo em Red Dead 2. Você tem as bestas divinas para libertar e elas te ajudarem contra Ganon. Você tem os flashbacks maravilhosos contando mais sobre seus aliados e a princesa Zelda. Tudo que eu falei é opcional nesse game e vale muito a pena ir atrás. O relacionamento da princesa com o Link é tão maravilhoso. Mesmo o bendito não dizendo uma palavra, mas isso é o que define os jogos da Nintendo, fazer muito com pouco. A grandeza da simplicidade, o clichê feito com charme, personalidade e sutileza que só a Nintendo sabe fazer. Seu mundo é vivíssimo, detalhista em cada centímetro de seu level design. Você não sabe para onde ir primeiro. A música é maravilhosa, está bastante presente e não tem como não reconhecer que se trata de um Zelda. Os momentos de silêncio trazem a sensação de solidão e mistério que jogos como Shadow of the Colossus fazem. Breath of the Wild pega a referência de vários jogos, expande e aprimora eles da melhor forma possível, ensinando como fazer um mundo aberto de verdade. Esse foi mais um game que eu joguei esse ano e tive que incluí-lo na lista, não teve como não colocá-lo. É um dos melhores jogos que a Nintendo já fez e é um dos melhores jogos da história. É um jogo quase perfeito que merece o selo ouro puro de qualidade aqui do canal. Se você tem um amigo que tem Switch, vai passar as férias na casa dele, cara. Ou compra um Switch, eu não sei, cara, mas dá um jeito de jogar esse jogo, pelo amor de Deus. E chegamos ao top 3, galera.
Em terceiro lugar na nossa lista foi um jogo que quebrou o meu coração em 1000 pedaços. Uma experiência única que dificilmente vou sentir de novo jogando um jogo. Senhores, fiquem com o melhor game de 2020. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. Eu joguei o The Last of Us 1 em seu lançamento lá em 2013, fiquei apaixonado pelo game, como a maioria ficou. De lá até aqui, 2022, eu zero The Last 1 pelo menos uma vez por ano, de tanto que eu amo a história de Ellie e Joel. Quando anunciaram o The Last 2, foi o segundo maior hype que eu já tive para um jogo na minha vida. Foram meses de piração e teorias, com cada coisa que eles soltavam de novidade. Eu até fiz a pré-venda da edição Steelbook do game, de tão animado que eu tava. E quando ele finalmente chegou até nós, meu coração foi despedaçado. Eu sou muito apegado aos personagens desde 2013. Ver o que aconteceu no começo do game me deixou completamente sem chão e paralisado. Parecia que eu tinha perdido um parente naquele dia. Depois desse trecho pesadíssimo e traumatizante, não consegui mais jogar naquele dia. Eu fiquei transtornado com esse acontecimento o jogo inteiro. Como eles tiveram a coragem de matar o personagem que eu tanto amava. Metade do jogo a gente controla a Abby, e por isso esse game não tá em segundo lugar ou em primeiro lugar nessa lista. Não é a mesma coisa que a Ellie, sabe? Eu estava anos esperando pra jogar com ela ou com Joel, então essa pequena frustração bate até hoje quando eu rejogo o jogo, mesmo entendendo o porquê dos desenvolvedores fazerem isso. Mas isso não tirou o mérito do jogo, afinal ele é o terceiro melhor jogo que eu já joguei. E não é pouca coisa. The Last of Us Part 2 tem uma narrativa profunda, pesada, reflexiva, diferente, fora da caixinha. Eu estava com muito hype pra esse jogo, mas o que ele entregou, ninguém nem sequer podia imaginar. É a melhor forma de se contar uma história que eu já vi em um game. O jeito que te envolve supera e muito filmes de hoje em dia, ainda mais com porcarias como Thor, Amor e Trovão sendo lançadas. Hoje os filmes não estão nem na sombra do que os jogos estão entregando pra gente. A Naughty Dog sempre entrega um trabalho muito bem feito tecnicamente e primorosamente bem pensado em seus roteiros, assim como foi em The Last 1 e Uncharted 4. Mas esse jogo foi outro nível de qualidade. Um jogo digno de PS5 rodando ali, diante dos meus olhos na geração PS4. Mesmo quem não gosta desse jogo não pode negar, ele é inesquecível. É impossível não ficar marcado por esse jogo. Impossível. Pra mim ele é nota 10 em praticamente tudo. Gameplay divertida e dinâmica, personagens ótimos e bem desenvolvidos, level design e criação de mundo impecáveis, gráficos que levam o PS4 ao máximo de sua potência, história muito bem escrita e executada, o que é importante. Cara, se você jogou The Last 1 ou gosta de jogos nesse estilo, é obrigatório você ter esse jogo na sua coleção. Intenso, emocionante, surpreendente, fora da curva, inesperado. Essas são as palavras-chave desse game. A lição desse jogo é sobre vingança e é pra se levar pra vida toda e nunca ser ignorada. Uma verdadeira obra-prima dentro de um jogo. The Last 2 é o melhor que a indústria pode nos entregar atualmente. Em segundo lugar está ele, o queridinho de milhões de jogadores. Um dos jogos mais divertidos já lançados. Obra-prima e galinha dos ovos de ouro da Rockstar. É claro que estamos falando dele. Outro jogo de 2013, hein? Que ano para os jogos.
Lembram que eu falei que The Last 2 foi o segundo jogo mais hypado por mim na vida? Então, esse é o primeiro. Eu contei cada segundo pro lançamento desse jogo. Foram meses quase tendo um treco de ansiedade, vendo inúmeras vezes os trailers do GTA, até que chegou finalmente o dia de jogar. Peguei a versão de 360, que era o console que eu tinha na época. As expectativas nunca estiveram tão alto, eram inatingíveis na verdade. Se fosse qualquer outro game, ia me decepcionar. Mas meus amigos, o jogo superou cada uma das minhas expectativas. Eu nunca fiquei tão desacreditado com o que estava passando na minha TV. Compare esse jogo com o GTA 4. Isso sim que é um salto de um jogo pro outro. Nem ferrando que parecem ser da mesma geração. Foi uma coisa surreal e revolucionário na época. Até hoje ele supera todos os jogos mundo aberto que saem, que não conseguem fazer nem metade do que GTA V fez lá em 2013, com tanto capricho. Não é mesmo, Cyberpunk? Ele perde até pra GTA San Andreas, cara. É o mundo aberto mais vivo da história dos games. Quase tudo você pode interagir. Tem secundárias ótimas, os eventos de estranhos e doidos espalhados pelo mapa. Tem as atividades e lazer que você pode participar, que são muito divertidas e que tomam boas horas do seu gameplay. Tem o modo online que eu não jogo muito, mas tem gente que joga desde 2013, porque é realmente algo extremamente completo e é constantemente atualizado. Você controla 3 personagens da campanha, Franklin, Michael e Trevor, em uma história cinemática de 3 bandidos que sobem na carreira do crime em Los Santos, cada um dos personagens com sua vida, sua história, sua personalidade. É tão legal de ver esses personagens tão diferentes interagindo e firmando uma parceria para comandarem os maiores golpes que Los Santos já teve. A variedade de lugares, biomas, pessoas e situações são tão variadas, tudo com a qualidade altíssima que só a Rockstar sabe fazer. Amigos, vocês lembram do mistério do Monte Chiliad que tinha nesse jogo a respeito de um possível jetpack e a presença de naves alienígenas no jogo? Isso parou a internet e fez a comunidade fuçar o jogo até encontrarem mais pistas. Eu não vi uma comunhão de jogadores tentando desvendar um segredo de um game desde Shadow of the Colossus. Que época boa pra ser gamer. A verdade é que ninguém estava preparado para um jogo tão grandioso quanto o GTA V. Ele era tão à frente de seu tempo que, se fosse lançado em 2022, ainda seria um jogo atual e melhor que a grande maioria que é lançado hoje em dia. Todos têm que aprender muito com GTA V e seus detalhes minuciosos que só a Rockstar se preocupa em fazer. A atenção à qualidade que a empresa deu a esse jogo fez todos esses milhões que ela ganha hoje em dia com GTA Online. Então é só as outras empresas trabalharem direito e com o tempo que for necessário para lançar o seu produto. Se for realmente bom, vai vender. Se quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar duro. Eu joguei muitos jogos após o GTA V, mas posso contar nos dedos quantos chegaram perto de tal feito. GTA V ocupa uma grande parte no meu coração gamer e me fez ver que games chegaram a um novo nível que ainda não tinha sido alcançado. Que venha o GTA 6, que ele saia quando estiver pronto e que seja mais uma revolução no mundo dos games. Quem sabe ele entre no meu top 1 algum dia. Antes de anunciar o primeiro lugar, eu quero fazer algumas menções honrosas para jogos que quase entraram nessa lista. Alguns deles estavam numa primeira versão dessa lista, mas infelizmente acabaram ficando de fora. Com muito sofrimento, acreditem. Todos os jogos que eu vou citar agora merecem estar nesse top 10. Desculpem, bebês, por deixar vocês de fora da lista, mas eu amo vocês com todo o meu coração. Então vamos para a lista. Super Mario Galaxy. Esse jogo é um dos meus favoritos do Mario, se não for o favorito. O level design desse jogo é um dos mais criativos que eu já joguei na vida. O feeling do game é único para quem joga ele. As fases são super criativas, explorando todas as possibilidades de brincar com a gravidade e atmosfera. É o melhor jogo do Nintendo Wii, que usa toda a capacidade do console e do controle de movimento. Eu joguei na época que lançou e é inesquecível para mim até hoje. Eu coloquei o Mario Galaxy 1 em vez do 2, mas o 2 tá no mesmo nível, acreditem. 2 jogões pra quem ama Mario. Shadow of the Colossus. Tá em um jogo que quase entrou na lista por pouco. Desculpe, meu amigo, mas você está pelo menos nas menções honrosas. Eu amo tanto esse jogo que tô fazendo um vídeo pra ele desde antes de começar o canal. Tá há muito tempo em desenvolvimento.
Ele merece um especialzão com tudo que tem direito, porque esse game é incrível. Sua proposta não é repetida desde que foi feito. Um jogo lindo, simples e grandioso, solitário e quieto, mas que sempre transmite suas mensagens de forma oculta. Seu maior feito foram seus mistérios que moveram jogadores do mundo todo desde 2005 para desvendá-los. É um jogo que eu caço incansavelmente por mais informações sobre aquele mundo, que é tão fascinante que parece que sempre tem alguma coisa para ser descoberta. Com certeza os fãs mais engajados e curiosos de qualquer jogo já feito são os fãs de Shadow of the Colossus, uma verdadeira obra-prima que em breve vai ser homenageado aqui no canal. Então já ativa o sininho porque você não vai querer perder esse especial recheadíssimo de conteúdo. Resident Evil 2 Remake. Eu nunca tinha jogado o game original quando o remake saiu, então não tava com muitas expectativas, mas queria jogar e já tinha jogado a maioria dos outros jogos. Meus amigos, como é gostosinho andar pela delegacia de Raccoon City, coletando itens e chaves para desbloquear mais áreas para explorar. Eu diria que essa sensação de leve trás de itens é o que mais me atrai nos Resident Evils. Jogo tenso, com história, mecânicas e gráficos totalmente refeitos do zero para a atual geração. A Capcom soube fazer um jogo extremamente viciante, com uma gameplay muito satisfatória e incrível fator replay. Tenho mais horas nesse jogo do que gostaria de admitir. Eu já zerei mais de 10 vezes fácil, em tudo que é dificuldade. Resident Evil 2 Remake foi uma grata surpresa e talvez o jogo que eu mais joguei na geração PS4. Super Mario Odyssey, o jogo que me fez me sentir como criança de novo. Como o Mario é bom! Depois de tantos anos e tantos jogos do Mario, ele ainda nos surpreende com uma qualidade e um cuidado tão bom por parte da Nintendo. O nome desse jogo é perfeito porque você se sente em uma verdadeira odisseia com o Mario viajando para todos os cantos do mundo para reunir as luas de poder e conseguir chegar até Bowser e impedir seu casamento forçado com a princesa Peach. Espero que seja forçado, né? Uma aventura linda de encher os olhos, com um mundo e personagens super fofos, com a adição fantástica do Cap, um fantasminha que se transforma na boina do Mario e o ajuda no combate e em momentos plataforma, dando uma outra dinâmica para o game. Com ele você também pode capturar e possuir objetos inimigos para controlá-los a nosso favor. Isso é tão legal! Se você gosta de Mario, tem um Switch e não tem esse jogo, você está cometendo um crime... Não. É claro que você tem esse jogo. Não é possível que não tenha. Eu tô de olho, hein? Super Mario World. Sendo provavelmente o jogo que eu mais zerei na vida. Deixo aqui a última menção, esse jogo fez a minha infância. Seu gráfico era lindo, agradável e colorido para a época. Sua grande variedade de fases e quantidades me deixava super empolgado. Eu simplesmente amava o mapa do jogo, onde a gente selecionava as fases. Comecei a brincar de fazer isso inclusive nas minhas brincadeiras de infância. Fui em busca de todas as 96 saídas do jogo, completei tudo 100% muitas vezes. Foi só diversão pura com esse jogo. Só tenho lembranças boas dele até hoje, e não foi só nostalgia. Joguei uns anos atrás e ainda está igualmente bom. Era o segundo melhor jogo do Super Nintendo na minha opinião. Pera aí, Sam, segundo? Mas você elogiou tanto o game, cara, como assim? Você tá querendo me dizer então que... Sim, amigo. O melhor jogo do Super Nintendo pra mim é também o meu favorito da vida. E que está em primeiro lugar nesta lista. O jogo que eu tenho a honra de anunciar a medalha de ouro puro para vocês. Alguns já devem estar imaginando qual é. É ele mesmo, galera. O sensacional... Assim como Mario World, Donkey Kong 2 não envelheceu nada e sua gameplay continua extremamente divertida. É um jogo que eu tenho que zerar de novo de tempos em tempos. No game controlamos Diddy Kong e sua namorada Dixie para resgatarem Donkey Kong, que foi capturado pelo King K. Rool. A temática do jogo é uma das minhas favoritas.
Piratas! A gente começa preso no navio dos lacaios do K-Rool e temos que avançar até chegar na ilha do vilão e subir até o topo de seu castelo, onde está nosso querido Kong esperando para ser salvo. É simplesmente o melhor jogo de plataforma que eu já joguei na minha vida. Para quem ama o gênero vai concordar que é um dos melhores. O jogo tem um level design extremamente bem pensado e criativo. Era a época de ouro da Rare, desenvolvedora do game. Seus personagens, seu mundo, sua jogabilidade era de extremo bom gosto e tinha muita personalidade. É um jogo que não te dá colher de chá, ele é muito difícil conforme vamos avançando no game. Um mundo mais tenso do que o outro, ainda passa sufoco em muita fase hoje em dia. Cada mundo é diferente e apresenta algumas fases com mecânicas diferentes, como a montaria em nossos amigos animais e as temidas fases do carrinho. Podemos controlar tanto Didi quanto Dixie na fase. Didi era mais ágil, enquanto Dixie planava com seu cabelo. Quando eu era criança eu gostava mais de jogar com Dixie, mas hoje em dia o meu favorito é Didi pela sua velocidade. Quando terminamos a fase com Didi, ele manda uma rima de rap estilosa com sua caixa de som. E quando terminamos a fase com Dixie, ela toca um solo de guitarra irado. Não podemos ignorar a trilha sonora desse jogo, feita pelo compositor David Wise, e posso dizer com toda certeza que ela marcou a minha vida, sendo todas as faixas nota 10. Todas são extremamente marcantes, icônicas e cheias de personalidade, facilmente reconhecidas mesmo se você ficar anos sem ouvi-las. Eu ouvi algumas delas enquanto fazia esse vídeo e admito que uma lágrima chegou a escorrer. Mesmo para quem não for jogar esse game, eu recomendo demais a ouvida na trilha sonora desse jogo. Você não vai se arrepender. Fiquem agora com alguns trechos. Donkey Kong 2 é um jogo desafiador tanto para crianças quanto adultos. É a obra-prima suprema dos jogos de plataforma. Ele transborda amor e criatividade por parte dos desenvolvedores. E eu sempre vou agradecer muito por terem criado um jogo com tanto carinho, sem nenhum defeito. Ele para mim é um jogo nota 11, com selo ouro puro do entretenimento. Quem não conhece a trilogia Donkey Kong, jogue, é antigo, mas isso não tira nenhum mérito desse jogo. Pra mim só adiciona. Continua sendo um jogo lindo, colorido e agradável, com o melhor gráfico do Super Nintendo. Ele vai te cativar com poucos minutos jogado. Deem uma chance e me agradeçam depois.
Obrigado à nossa querida Rare por ter criado o game da minha vida. Você sempre vai viver dentro do meu coração e as memórias proporcionadas jamais serão esquecidas. Donkey Kong 2, você é único e eu sempre vou te amar. Não importa a minha idade ou a minha situação. Tô começando a achar que esse game vale um especial só pra ele, igual eu estou fazendo com o Shadow. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários se vocês querem ver esse vídeo. E é isso, muito obrigado de coração para quem assistiu até aqui. Foi muito bom compartilhar com vocês um pouco do amor que eu sinto por esses games. Eu jogo desde que me conheço por gente e nunca vou parar. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou, apoie o canal para que ele chegue a mais gente, dando like e se inscrevendo. Acompanhe os próximos vídeos, alguns deles vão seguir mais ou menos essa linha. Então te espero logo mais aqui, tudo de bom para a sua vida, fiquem bem e a gente se vê numa próxima vez. Tchau!